Gente, nossa. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025, 21 horas e 6 minutos, tá? A gente está finalizando aí o currículo da cidade, componente curricular matemática, ensino fundamental, tá? E hoje a gente vai começar diferente, por quê? Porque eu preciso puxar na cabeça de vocês o que vocês estão assimilando, né? O que vocês estão aprendendo, o que vocês estão, né, que tipo de informação vocês estão conseguindo gravar, se as informações estão fragmentadas, e se tiver fragmentada, como é que a gente faz aí para ajustar isso, para que isso se consolide como informação que de fato vai ajudar você no dia do concurso, tá? Porque não adianta que eu jogar um monte de informação, falar, mas não ajudar a construir esses conceitos na cabeça de vocês. Desde o início do curso, quando eu comecei dia 1º de agosto, né, muita gente foi entrando no caminho, tem meninas que entraram agora, tá? Mas não esquenta a cabeça, gente, cada aula aqui, cada aula que você assiste, você está mais perto da sua aprovação. Cada aula, cada minuto, cada linha que você lê, você está mais próximo da sua aprovação. Então, quanto mais aulas você assistir, quanto mais conteúdo você absorver e treinar, melhor para você. Ok? Então, assim, vamos começar com a brincadeira aqui. Eu estou falando com vocês e estou recepcionando as nossas colegas, tá? Vamos começar assim, ó. E com esse conteúdo que eu já trabalhei com vocês, tá? E tá atrasado, porque já era para a gente estar em outros conteúdos, né? Mas aconteceu tanta coisa. Mas não esquenta a cabeça não, que a gente dá conta aí até o final de fevereiro, e depois do final de fevereiro, quem quiser continuar comigo, a gente vai rever esses conceitos e fiquem tranquilos. Até o edital sair, vocês vão estar dominando isso aqui de boa, tá? Então, por exemplo, vamos lá. E aí vocês vão participar no chat, escrevendo, tá? Porque se todo mundo abrir o microfone, não dá certo não, tá? Tem que ser pelo chat aqui mesmo. Ó, vamos brincar com as palavras-chave aqui, ó. Então, de quais palavras-chave você lembra quando eu falo a palavra matemática? Claro, a palavra matemática, considerando o currículo da cidade, componente curricular, matemática. Então, você vai tentar lembrar o máximo de palavras que você puder. Palavras soltas mesmo. Vai falando aí para mim. Eu vou escrever aqui. Vai, eu vou olhando no chat, vai. Eu quero olhar. Que palavras? Intramatemática. Ótimo. Ó, intramatemática, muito bem. Teve gente que colocou mais aqui, ó. Deixa eu ver, ótimo. Deixa eu só diminuir aqui. Hoje eu não estou com o meu telão. Hoje eu não estou com o meu telão, que pena. Deixa eu ver aqui o chat, tá? Aí eu vou ficar olhando, ó. Então, ó, teve gente que já participou aqui, colocou intramatemática, a Karine, problematizadora, investigadora, modelagem, Ctrl+C, deixa eu fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais rápido, ó. Aqui a outra menina, a Rafaela, extra matemática. Aqui, ó, a Rafaela, deixa eu pegar o da Rafaela aqui, ó. Extra matemática, Ctrl+C. Isso, gente, Ctrl+V. Aqui, mais uma menina, investigativa. Ótimo, vocês estão vendo? Vocês acham assim, eu não estou aprendendo nada, estou assistindo a aula, mas não estou gravando nada. Olha, meu caro Washington, não é verdade isso. Olha aqui, vamos lá. O que mais? Tem mais gente aqui? As primeiras palavras são jogos e brincadeiras, perfeito. Ctrl+C, estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para andar bem rapidão, tá? Aí a Rafaela Gomes, eixos de articulação, ótimo, Rafaela. O que mais, gente? Eixos de articulação. Muito bem, pessoal. Tá? Então, assim, importantíssimo, né? Resolução de... Ótimo, Adma, ótimo. Ótimo, olha aí, tá vendo? Ó, resolução de problemas, resolução de problemas. Aí a outra menina, Fernanda Kelly, raciocínio indutivo, raciocínio indutivo. Muito bem. O que mais? Deixa eu ver quem mais. Quem dá mais? Deixa eu ver se tem mais. Acho que a Fernanda Kelly foi a última, né? É isso que eu estou vendo aqui. Isso. Ótimo.
Ótimo, tá? Aí a lição de casa, qual que é a lição de casa? Tá? É você pegar isso aqui, ó, as palavras-chave. Porque assim, desde o começo, as palavras-chave, elas são fundamentais. Mas não adianta você saber palavras-chave se você não sabe o conceito que está por trás dessas palavras-chave. Então, as palavras-chave, elas são indutoras dos conceitos. Então, se eu falar raciocínio indutivo, você tem que lembrar. Se eu falar resolução de problemas, você tem que lembrar o que é resolução de problemas. Se eu falar modelagem, o que é modelagem. Aí, a sua lição de casa, qual que é? Que dá trabalho, é árduo, mas é eficaz? É você pegar isso aqui que vocês lembraram, no caderno, descrever cada uma delas, tá? Salete, boa noite. Nós acabamos de fazer uma brincadeira aqui, porque a gente brincou com as palavras-chave, tá? E aí, as meninas, através do chat, colocaram essas palavras-chave e a lição de casa, tá? Pode ser essa lição de casa para amanhã. Aí, hoje eu fiquei de mandar o Google Forms, mas, como eu estava contando com as meninas, gente, eu estou em Pariquera Sul. Eu tive um imprevisto, né? O carro da minha mãe quebrou bem na rodovia. Ela estava vindo de São Paulo para cá, quebrou na rodovia. Ela me ligou me pedindo um help e eu vim. Aí acabei, estou aqui na casa da minha mãe, né? Vou ter que faltei hoje na escola, vou ter que faltar amanhã, enfim. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo, tá? Então, aí você vai pegar. Aí amanhã, como eu vou estar na casa da minha mãe o dia inteiro, eu vou preparar o resto do Google Forms que eu fiquei de mandar hoje e não deu tempo, por conta desse imprevisto. E você vai no seu caderno pegar essas palavras-chave e vai, através dos slides que a gente teve aula essa semana, caçar o conceito de cada um deles. O conceito de resolução de problemas, conceito de articulação, de eixo de articulação, conceito de intramatemática, conceito de problematizadora e investigadora. Lição de casa. Então, são duas coisas para amanhã. Mas eu não tenho tempo. Pega 10 minutos de manhã, pega 10 minutos à noite. Tá? Mas eu tenho a louça. Dá, lava a louça ou deixa a louça lá, faz a lição, depois vai para a louça. Enfim, tá? É isso. E aí você vai fazer essa lição de casa amanhã, vai fazer o Google Forms que eu vou mandar, e vamos relembrar é viver, que você, lembrando o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou preparando o cérebro de vocês para que vocês possam fazer a discursiva para me entregar dia de domingo, né? Lembrando que a discursiva é essa aqui, ó, tá? Você vai relacionar o ensino da matemática na atualidade, né? Segundo o currículo da cidade, ok? O currículo da cidade, componente curricular matemática e ensino fundamental, com educação inclusiva, educação integral e equidade, tá? Então, por que eu estou fazendo essas brincadeiras com vocês? Justamente para preparar o seu cérebro para a escrita, tá? Agora, vamos lá, vamos brincar, continuar brincando aqui. Quando eu falo educação de qualidade, segundo os documentos da Secretaria Municipal de Educação, quais palavras vêm na cabeça de vocês? Isso em tudo que a gente já estudou até agora, né? Tem as meninas que entraram agora, mas vai chutando aí. Mas assim, você só pode falar o que é educação de qualidade de acordo com os documentos da Secretaria Municipal de Educação. Não pode ir de outra secretaria. Tem que ser só sobre o da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer igual a gente fez com o de matemática. Pode falar, vai falando aí, gente. Vai falando, eu vou falando, não, vai escrevendo e eu vou copiando e colocando aqui. Quando eu falo educação de qualidade, o que vem na cabeça de vocês? Bora, meninas. Eu quero que vocês. Equidade, sujeitos de direito, perfeito. Equidade, sujeito de direito, muito bem. Ótimo. Aqui, inclusiva, muito bem, gente. Inclusiva, perfeito. Princípios e valores, claro. O que mais? Tem mais coisa. Tem mais coisa.
Lembra aí de tudo que a gente já estudou até agora. Educação de qualidade, qualidade para todos, né? Educação de qualidade para todos, ótimo. Educação de qualidade para todos. Críticos, ótimo. O que mais? Muito bem, Salete, muito bem, Rafaela. Formar as crianças como seres pensantes e críticos, ótimo. Formar as crianças, deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ver se dá tempo aqui, ó. Formar, ai meu Deus. Formar as crianças, peraí, vou copiar aqui primeiro, parei no formar as crianças, aqui, ó. Formar as crianças, Ctrl+C, Ctrl+V, aí depois a próxima menina que participou. Críticos reflexivos, isso, ó. Críticos, reflexivos, valorização da diversidade cultural, muito bem, valorização, muito bem. Quem foi? Rafaela, valorização da diversidade cultural, respeitar as especificidades, muito bem, Irani, muito bem, respeitar as especificidades, muito bem. O que mais, gente? Teve mais pessoas aqui. Respeitar as especificidades. Parou na Irani. Beleza, brincamos, sem problema nenhum. É uma brincadeira mesmo. Mas essas brincadeiras, ela ativa o emocional, tá? E o emocional, quando você aprende através da emoção, você assimila melhor o conteúdo, tá? Então, bora lá. A gente brincou, e aí a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Na 1 e na 2, você vai, lição de casa, você vai procurar no material que eu já dei para vocês até hoje, o conceito de equidade, sujeito de direito, educação inclusiva, princípios e valores, educação de qualidade para todos, críticos, formar as crianças como seres pensantes e críticos e reflexivos, valorização da diversidade cultural, respeitar as especificidades, perfeito. Por quê? Porque isso aqui são palavras-chave, mas palavras-chave soltas não servem nada, para nada. Você precisa entender o conceito que está por trás dessas palavras. Então, como é que você faz isso? Treinando, meu bem. Aí você vai pegar material até hoje, que eu já mandei até hoje, e vai lá, ó, vocês podem ir no currículo de educação infantil, vocês podem ir na educação integral, nos slides de currículo de educação infantil, nos slides de currículo de educação integral, língua portuguesa, tudo vocês vão achar, tá? Aí a galera que entrou hoje, dá uma olhada nos vídeos. Você vai lá no vídeo de educação integral, vai lá no vídeo sobre educação infantil, tá tudo lá. Dá uma assistida, pega um vídeo que geralmente fala sobre esses assuntos aqui, tá? E aí eu vou alimentando, né? Isso aqui, ó, quem conseguir, lição de casa é para amanhã, tá? E aí eu vou, e mais o Google Forms, aí tenta dar conta amanhã desses dois, da questão 1 e 2, aí até sábado eu mando o Google Forms, ou eu mando amanhã e você responde no sábado, eu vou mandar o Google Forms, é que hoje eu tive esse imprevisto, vim parar em Pariquera-Sul, era para ter mandado o Google Forms aquelas 11 questões faltantes, hoje, só que, né, me aventurei aqui para Pariquera, né, e aí, vamos lá. Agora que a gente brincou, vamos para o conteúdo propriamente dito, tá? Por quê? Eu fiz isso para aquecer os motores, tá, gente? Porque você consegue ativar isso quando eu falo uma palavra. Então, o que eu fiz? Essa brincadeira. É para você chegar lá no dia da prova, você ler lá educação de qualidade e currículo de matemática, você saber conectar uma informação na outra, tá? E amanhã eu vou ensinar vocês a conectar uma informação na outra, a relacionar uma informação com a outra,
tá bom? O que que matemática tem a ver com educação integral? O que que matemática tem a ver com educação inclusiva? O que que matemática tem a ver com equidade, né? Tudo, tudo, considerando a educação contemporânea, considerando a educação na atualidade, tá bom? De acordo com os documentos da Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que a educação, ela é ideológica. A gente trabalha numa rede, eu trabalho numa rede de ensino que tem um viés de ideológico, que a gente segue, não tem, gente, ninguém é neutro, nada é neutro, tá? Você segue, você tem um viés ideológico. Então, você precisa entender esse viés ideológico para você responder a prova. Ah, mas eu não concordo. Não é para concordar, é para gabaritar lá, para você ter a sua discursiva respondida, corrigida. Não é para você concordar. É para você gabaritar a prova e ter sua discursiva lá e ir muito bem na sua discursiva e correr para o abraço lá com a sua aprovação e quer sua vaga, é isso que você quer, entendeu? Eu também não concordo com um monte de coisa, tá? Mas, né, a gente dança conforme a música, né? A gente dança conforme a necessidade, é assim que funciona, gente, tá bom? Então, assim, ó, revendo conceitos, a gente vai rever alguns conceitos. Olha, vocês vão ver que bacana. A gente brincou lá, vocês falaram as palavras-chave, agora a gente vai rever os conceitos, tá? Então, ó, o tema da discursiva, você vai relacionar que é para domingo. Você precisa me entregar a discursiva, tá? Eu tô aqui com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 10 meninas. 10 meninas aqui comigo, tá? Antes de dezembro tinha 17, 18, né? Nos 3 primeiros meses tinha 25, 26, aí... Eu sei que tem muita gente que no dia seguinte vê os vídeos, né? Esse pessoal que se comunica comigo no particular, mas assim, fôlego, quem tá aqui, fôlego, tá? É assim, é a peneira da peneira, é assim mesmo que funciona, tá? Quem estudar mais, quem se preparar mais, que tiver o psicológico, você vai se sentir mais seguro quanto mais você tiver acesso ao conteúdo. Você vai se sentir, a sua ansiedade vai baixar cada vez mais, cada vez que você vê mais conteúdo, treinar mais, isso vai te dando segurança, isso vai te dando, isso vai te acalmando, tá? A única segurança que você vai sentir no dia da prova é aquela dorzinha de barriguinha, porque é uma prova, não porque você não está preparado, tá? Não porque você não está preparado. E quem está aqui, ó, sigam firmes e fortes. E quem vai assistir, eu sei que tem gente que assiste a aula de manhã, você que está me escutando, que vai assistir o vídeo amanhã cedo, você que vai ver o link do YouTube, que eu sei que você está estudando também, que você entre em contato comigo pelo PV, você me dá a satisfação, professora, eu não estou à noite, mas estou participando, peguei aula à noite, não posso, mas estou conseguindo entrar, então eu sei que você está estudando. Então, tem aqui umas 10 meninas aqui comigo, mais umas 10 meninas que assistem, e é assim que funciona, tá? Então, relacionar o ensino da matemática na atualidade, segundo o currículo da cidade, componente curricular matemática, ensino fundamental com educação inclusiva, educação integral e equidade. Aí você precisa me entregar essa discursiva até sábado à noite, porque eu preciso preparar o aulão no dia seguinte. Aí eu vou só passar um horário, vou ver um horário bem bacana, que eu consegui contemplar todo mundo. Geralmente eu faço das 8 ao meio-dia, geralmente, tá? Então a gente vai ver aí para a gente poder corrigir essa discursiva, e amanhã eu vou dar mais dicas de discursiva para vocês, tá? Olha aqui, gente, então, olha, a gente estava vendo, né? Eu pedi para vocês falarem, quando você vê a palavra matemática, o que faz lembrar? Então, a matemática, ela desempenha um papel formativo básico, na medida em que possibilita o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínio, e outro instrumental, que é prático e visa resolver problemas, olha aí, resolver problemas, uma das meninas que falaram, em situações reais, né? Sendo uma ferramenta para ser usada em outras áreas e permitindo abordar uma grande variedade de situações. Então, uma de vocês falaram resolver problemas. Então, aí, ó, por exemplo, eu falei, fala a palavra-chave, né? Aí, como é que eu vou colocar essa palavra-chave no texto? Olha aí, ó, a palavra-chave está articulada aí no texto.
Você percebe? Né? Então, você vai articular conforme a pergunta. Né? Então, a matemática na contemporaneidade, a matemática defendida pelo currículo dessa prefeitura, ela inclui a resolução de problemas na vida real, né? Em situações reais, nas práticas sociais, certo? Então, se eu falar se eu falar currículo de matemática na prefeitura, aí você fala resolução de problemas, tá bom. Agora pega essa resolução de problemas e faz uma frase para mim com o conceito que a prefeitura quer que a gente aborde. E aí, né, o uso da matemática na contemporaneidade visa resolver problemas e situações reais. Então, ao invés de você gravar só resolver problemas, você grava resolver problemas em situações reais, porque aí fica mais fácil, porque aí você vai montar um quebra-cabeça na sua cabeça, já a frase montada e não só a palavra solta, tá? Não só a palavra solta. Então, por exemplo, resolver problemas, né? O currículo da matemática na contemporaneidade, segundo o currículo da cidade de matemática, visa resolver problemas e situações reais. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Articular informação. Não adianta ensinar um monte de palavra-chave se eu não sei articular informação, tá? Então, a gente brincou lá, você lembrou de um monte, mas aí, por isso que eu estou falando, faz a liçãozinha de casa, lá no seu caderno. Ter conectividade, exatamente. É saber conectar uma informação a outra. É saber aonde que eu vou colocar essa informação, onde é que entra isso. Né? Eu sei esse monte de palavra-chave, mas quanto que ele vai entrar? Vai entrar na introdução? Vai entrar no desenvolvimento? Vai entrar na conclusão? Depende. Depende do que está sendo perguntado para você. Tá bom? Vamos lá. Então, com essa amplitude, a matemática envolve 3 dimensões que se articulam e se complementam, né? A social, a cultural e a formal. Então, a dimensão social engloba a reflexão sobre a criação e o uso. Então, a dimensão social, né, que fala que a matemática tem que ter conexão com a realidade. Né? Então, a dimensão social engloba a reflexão sobre a criação e o uso da matemática em diferentes contextos sociais, apontando para uma dimensão histórica e social do conhecimento matemático. Tá? Então, enfim, a dimensão, quando eu falo que a matemática tem que estar de acordo com as práticas sociais, deve estar vinculada às práticas sociais, eu estou falando da dimensão social. Quando eu falo da dimensão cultural, consegue dar um zoom maior no slide? Consigo? Só um minutinho, Karine. Melhorou aí? Tá bom. Quando eu falo de conexão cultural, considera a matemática como fruto de diferentes culturas e etnias, né? A etnomatemática, né? A contagem, localização, medição, desenhos e jogos que permitem uma reflexão sobre a construção do conhecimento matemático, né? Aí, se eu falo de dimensão cultural, aí eu lembro da etnomatemática, eu lembro da história da matemática. Por quê? Porque eu considero os povos, os diversos povos, e como é que os diversos povos, a gente consegue dar zoom na tela. Ah, tá. Também, é verdade. Aí melhora, eu dei o zoom aqui, você dando o zoom aí, melhora mais ainda, né? É isso que você quis dizer, Salete? Que aí eu dei o zoom aqui, aí a menina... Ah, legal. Beleza. Perfeito, tá? Então, é isso. Você tem a dimensão cultural. Gente, isso, os currículos da Prefeitura do município de São Paulo, da Secretaria, os documentos, né, principalmente os currículos da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, ele quer que os conteúdos, os objetos e os conhecimentos estejam conectados com a realidade.
estejam de acordo com as práticas sociais. Considere as diversas culturas, os diversos saberes, o respeito pela diversidade, que foi o que vocês falaram lá na brincadeira das palavras-chave. E aí a gente vai vendo, aqui eu estou revendo o conceito com vocês, e aí de tanto rever, de tanto ler, de tanto ouvir, de tanto escrever, né, a Shirley de Jesus, que trabalha comigo, já está no 4º caderno, de tanto escrever, gente, eu duvido que você não lembra, eu duvido, olha, não, sabe, você não, uma pessoa que, né, a Shirley já está no 4º caderno já, praticamente, o dedo já está criando calo já, mas é isso, essa é a intenção, criar calo nos dedos, porque gente, não tem como não lembrar. É igual, sabe aquelas músicas chiclete? É igual música chiclete. Se você vê, ouve, lê, a mesma coisa, né? Que a mesma coisa que eu falo é o conteúdo do concurso. Impossível você não lembrar, tá? Impossível a informação não vir no seu cérebro, viu? Não vai vir de quem vai lá fazer inscrição e nem pegou no caderno, que é 90%, vocês são os 10%. Vocês são os 10%. Vocês estão concorrendo com vocês mesmos. Tá? Vocês estão concorrendo com vocês mesmos. Cada página que vocês lerem, mais na frente vocês estarão, tá? Então, essas 3 dimensões aí, então, as 3 dimensões que a gente falou aqui, né? Aqui, ó. A cultura social, cultural e a formal. Faltou eu colocar a formal aqui, que eu acabei esquecendo. Mas a formal é o quê? A matemática em si, a matemática pura. É a questão intramatemática. É a matemática em si, né? É a linguagem, né? A matemática é uma linguagem, é a linguagem matemática, né? É a matemática universal que você usa tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto na Índia, quanto na China. É a dimensão formal, é a linguagem por ó. Olha que engraçado. Eu montei o slide, aí eu coloquei a social. Deixa eu ver se eu já tinha colocado aqui. Aí coloquei a social, coloquei a cultural, mas esqueci de colocar formal. Só que como eu já dei aula desse conteúdo, lembro o que foi dito, gravei vários vídeos falando sobre isso, montei slide, eu lembrei, veio na minha mente. Aí você fala, mas você tem facilidade. Tem facilidade? Não, eu estou estudando também. E como é que eu vou vir dar aula para você se eu não estudar também? Né? Imagina, você pensa que meu cérebro é mágico? Não é mágico, não. Tá? Aí, eu lembrei, a formal, ela é a matemática em si, é o conhecimento intramatemático, da matemática pura, ela por ela mesma, tá bom? Que é a dimensão formal. Aí, aqui, a matemática, ela é articulada, ela não, os objetos de conhecimentos, as dimensões, as ideias fundamentais, então, ó, essas 3 dimensões, social, cultural e formal, né? 3 dimensões estão presentes na organização de todo o currículo. Então, essas 3 dimensões, ela está presente na organização desse currículo. Nas ideias fundamentais da matemática, que eu vou falar agora com vocês, nos eixos estruturantes, que a gente viu ontem, na organização dos objetos do conhecimento, nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, além dos eixos articuladores. Então, aqui, olha, vou até aumentar a imagem um pouquinho, para a gente poder ver aqui, ó. Então, as ideias fundamentais da matemática, né? E elas todas, por que tem uma bola central e bolinhas ao redor? Porque todas estão articuladas, não se trabalha essas ideias sozinhas, separadas, estanques, tá? Elas têm uma interdependência, elas têm uma variação, elas têm uma equivalência, elas têm uma representação, uma ordem, uma proporcionalidade, uma aproximação. Então, essas são as ideias fundamentais da matemática, tá? E, vamos lá, voltando aqui. Essas ideias se articulam entre si, possibilitando mais integração entre os conteúdos matemáticos, que serão denominados neste documento objetos de conhecimento. Então, os objetos de conhecimento, né, eles estão integrados a partir dessas ideias básicas, né,
dessas ideias fundamentais da matemática. E aí traz uma possibilidade, que é a ideia fundamental de proporcionalidade, seja explorada nos eixos de medidas de números, por exemplo, uma educação intramatemática, que é a matemática em si, né? É o conhecimento matemático em si, né? Sem extrapolar para outros conhecimentos, falando só da matemática. Então, a gente fala integração intramatemática. E a ideia, isso aqui é um exemplo de proporcionalidade. Agora, a ideia de proporcionalidade permite ainda o uso de contextos extramatemáticos, que estão fora, né? Pois se encontra em várias ações do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, como em situações de compra e venda, entre rótulos de produtos, receitas e bulas de remédio, que contribui para essas conexões. Então, a gente tem o conhecimento intramatemático e o conhecimento extramatemático. Não? Então, o intramatemático, o próprio conhecimento matemático em si consegue resolver problemas, consegue ter atividades, você consegue resolver somente com a matemática. Quando envolve o extramatemático, você precisa envolver outras áreas do conhecimento, para que você consiga resolver aquele problema, para que você consiga fazer atividades que a gente estava falando ontem. Me ajuda aí, por favor. Era resolução de problemas, qualquer outro, atividades investigativas e a educação digital, né? Para que você consiga, de fato, e que, né, essas são modos que a gente estava falando o quê? Modos de aplicar matemática na atualidade. Primeiro, tem que estar de acordo com a realidade, né? De acordo com a realidade, de acordo com a cultura, tem que considerar, né? Tem que considerar valores culturais, valores sociais, a matemática em si, que é a questão formal, né? E a partir daí, você vai resolver problemas que o professor traz, né? E procurar saberes, procurar caminhos, né? O aluno lembra que na resolução de problemas, o professor traz o problema, ele não dá a resposta pronta, e o aluno procura caminhos, né? Através da própria bagagem cultural, dos próprios conhecimentos, você vai responder, você vai encontrar a solução para aquele problema, né? E aí também tem a questão das atividades investigativas, que aí é o próprio aluno que vai criar os próprios problemas. A nossa amiga que está dando um exemplo, eu vi, tá, gente? Eu vejo que vocês mandam no chat, ó. Quando eu estive com a turma do pré, realizei um projeto de supermercado Achille de Jesus. De supermercado trabalhando números, letras e rótulos. Perfeito. As crianças acharam divertido e aprenderam muito. E aí, quer dizer, projeto, né, é uma atividade de modelagem investigativa, né, produzida pelos próprios alunos. A professora, ela foi ali uma mentora, né, mas os próprios alunos vão produzindo aí, e aí de acordo com a realidade. Qual criança que não vai no mercado, né? A maioria das crianças vai no mercado com a mãe, olha, né, os preços, e aí é bem isso, trazer as práticas sociais, né, para que o ensino da matemática faça sentido, certo? Através das práticas sociais. Então, continuando aqui, ó, essa mesma indicação poderia ser feita com outras ideias matemáticas fundamentais, como é o caso da equivalência, que se observa, por exemplo, na representação dos números racionais, na observação de áreas de superfície de figuras diferentes, nas medidas, especialmente quando se utilizam diferentes unidades, ou mesmo no trabalho com as equações, possibilitando conexões tanto intramatemática como extramatemática. A Shirley falando, também eu já tive, em 2006, 7, 8, fui PEB1 do Estado, era efetiva no Estado, eu fui eventual um ano, 2005, aí 2006, 7, 8 era efetiva.
concursada. Aí eu também levava os encartes do supermercado, criava mercadinho também, eu fazia isso. Era bem bacana, e porque envolve emoção, né? Você sai daquele tradicionalzão só lousa e faz alguma coisa diferente para as crianças. O trabalho com projetos também é muito significativo. Claro, você tem que ter uma sequência didática, você tem que levar a sério. Não é só o projeto em si, para você tirar foto, colocar ali no mural e dizer que fez, né? Ver que realmente tem resultado. Enfim, continuando aqui, direitos de aprendizagem. Então, quando você trata de uma educação de qualidade dentro do ensino da matemática, você, primeira coisa, é garantir os direitos de aprendizagem da matemática. Através do quê? Primeiro eu vou falar de uma forma geral, depois eu vou entrar dentro da matemática. Para você conseguir garantir os direitos de aprendizagem, você primeiro precisa ter o acesso da criança na escola. Como assim o acesso? Garantir uma matrícula perto da casa dela, a permanência. Como assim, através de material escolar, uniforme, transporte, alimentação, assistência à saúde, que é o MATA, né? Que é através, vamos lá, vamos ver se a galerinha aí que está 6 meses com, programas suplementares MATA. O que significa essa sigla, MATA, que a gente inventou? Vamos lá, a galera, o M é de quê? Que a gente fala, né? Que é para eu garantir a permanência daquela criança na escola, eu garantir o acesso através da matrícula perto de casa, de acordo com o ECA, certo? E aí, e para a permanência? Material didático, né? Didático, o que mais? O M. Agora o A, o transporte, isso, o T de transporte. O que mais? Então, ó, mata é alimentação, né? Então, mata material didático escolar, A de alimentação, T de transporte e o A. O último A é o quê? A gente inventou programas suplementares, mata e assistência à saúde. Muito bem, Silvana. Isso aí, gente. Galera, você vê? Vocês vai falar para mim que não lembra? Lembra, galera. Claro que lembra. Poxa, eu sei que vocês lembrem. E aí, se no dia da prova não vai lembrar, vai lembrar, porque as palavras-chave vai... Sabe o que... o edital é um presente para quem estuda, porque as palavras-chave vão estar lá na prova. E aí você vai resgatar do seu cérebro, porque a palavra-chave estando lá na prova, e você entendendo dos conceitos, rapidinho você vai pegando as informações do seu cérebro e vai escrevendo, vai respondendo as questões objetivas, a discursiva, fiquem tranquilos, tá bom? Então, os direitos de aprendizagem. Então, você garantiu o acesso, garantiu a permanência, só que aí você precisa, né? Por exemplo, já dei esse exemplo. Eu tenho o meu filho, meu filho, às vezes, quando eu estou brava com ele, ele me irrita, eu falo, ô playboyzinho. É um playboy, né? Porque tem mamãe que trabalha, tem mamãe e papai que trabalha, casa, comida, roupa lavada, brinquedo, viagem, né? E é o cara que está na escola pública. Só que tem um menininho lá, né? O mesmo amiguinho dele lá da mesma sala que vai lá com a roupinha toda suja ou que vai com fome porque não tinha comida na casa dele, né? E você tem que se preocupar, além do acesso, além da permanência, com a equidade, né? Porque às vezes o meu filho, o raciocínio dele é rápido. Claro, a mãe que eu falei, né? Leu para o menino desde a barriga, o menino com 2 meses no ventre, a mãe já lia história, já cantava para o menino. Claro que o menino vai alfabetizar em 3 meses, óbvio. E o menininho lá que passou fome, que não se alimentou direito, que não, né? Bom, enfim, o caos social que a gente sabe que existe por aí. E aí como é que você garante esse direito de aprendizagem para essa criança? Através da equidade, através da inclusão, através através da educação integral. Porque você precisa respeitar esse menino. Ah, mas esse menino é de outra religião. Meu amor, dá um jeito de incluir todo mundo. Ah, mas ele é das religiões de matriz africana.
vai ter que colocar o menino vai ter que aprender. Ah, mas eu sou evangélica, não interessa. Ah, eu sou católica, não interessa. Quando você passou no concurso, quando você pegou um contrato, você sabe de como é o viés ideológico dessa rede. Aí você deixa a sua opinião em casa e segue o que a rede quer. A rede quer a equidade, a rede quer a educação integral, a rede quer a educação inclusiva, que é o respeito por todos. Você tem que dar um jeito do menino aprender, né? A matemática, tá? Os direitos de aprendizagem visam a garantia do acesso e a apropriação do conhecimento de todas as crianças e jovens, a fim de se construir uma sociedade mais justa e solidária. Nesse sentido, a escola deve incentivar a participação dos estudantes em situações que promovam a reflexão, a investigação e a pesquisa, a resolução de problemas, espaços onde eles possam representar e vivenciar suas experiências e ressignificá-las a partir da construção de novos conhecimentos. Então, você, professor, qual que é o papel? É mediar o objeto do conhecimento, né, e orientar o seu aluno para que ele construa novos conhecimentos. E aí, com isso, você tem que diversificar a sua aula, né? Então, você tem que, para quê? Para que você consiga, quando você diversifica a sua aula lá dentro quando você traz uma matemática reflexiva, uma matemática investigativa, uma matemática que resolve problemas, você está garantindo os diferentes aqui. A minha imagem está parando. Dá um joinha aí, só para eu ficar tranquilo de que vocês estão me escutando. Manda um joinha na tela, ou manda um sim no... Vocês estão me escutando? Eu não. Não? Deixa eu ver aqui no chat. Tá travando um pouco, não tá? Então, é que a internet daqui, ela é um pouco mais fraca do que lá de casa, tá? Então, assim, resumindo, tá? O resumo da ópera, você tem que dar um jeito, você como professor, de que essa criança, através da equidade, através da educação inclusiva e através da educação integral, ele consiga aprender matemática. Aí você vai ter que respeitar a diversidade cultural dele, os saberes que ele traz consigo, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Ensinando vocês a articular as palavras lá no texto. Bom? Pegar aquelas palavras-chave que a gente brincou e articular no texto. Ó, continuando. Aí, sabemos que o ensino tradicional, fortemente utilizado até o final do século passado, né? O que tinha naquela época, né? Não é suficiente para enfrentar as demandas sociais que emergem da sociedade atual, e não é mesmo, não dá, a gente não dá conta, né? Mudanças nesse sentido podem decorrer de pesquisas na área de educação matemática, né? Segundo essas pesquisas atuais, né? Principalmente as que focalizam a resolução de problemas e as investigações. Algumas dessas pesquisas mostram que, na resolução de problemas ou de tarefas investigativas, os estudantes trabalham a partir de problematizações, ou seja, uma variedade de situações que lhes permitem enfrentar com mais tranquilidade e autonomia as demandas sociais e participar ativamente da sociedade, tá? Então, uma vez que você garantiu o acesso, garantiu a permanência dessa criança, desses estudantes, né, você vai se preocupar aí com a equidade, né? Por exemplo, o meu aluninho, que eu dou aula de reforço, eu já dei esse exemplo, que ele é cadeirante, ele tem deficiências múltiplas, ele tem deficiência intelectual, deficiência motora, né? Assim, né? E aí ele não consegue pegar num lápis, então eu tive que adaptar para ele. Eu tive que ensinar ele a escrever de outro jeito. Já que ele não consegue pegar no lápis, eu ensinei ele a escrever no computador, que ele tem esse movimento aqui, ó. Então, é o quê? A equidade, né? Não sei se alguém prestou o concurso lá do ATE, que tinha as banquetinhas, né? E aí uma banquetinha para o menininho mais baixo,
né? Era uma banquetinha, duas, três. E aí tinha 3 pessoas assistindo um jogo. E você tinha que falar de equidade. O meu filho precisa de banquetinha? Vai, falando assim no. Não precisa, meu filho não precisa de banquetinha. A equidade, mas o amiguinho dele, o Beltraninho lá da sala, que foi criado pela avó, que foi criada pela vizinha, que foi, né? Eu tenho a sobrinha adotiva, né? Então, assim, é todo um contexto que você tem que garantir a equidade. Não importa quem está ali, ele precisa aprender. Você tem que garantir os direitos de aprendizagem dele, através da equidade, através da educação. A criança precisa aprender a matemática, o estudante precisa aprender a matemática. E essa matemática tem que ser significativa, né? Tem que estar de acordo com as práticas sociais contemporâneas, tá? E aí você, primeira coisa, garantir os direitos de aprendizagem, tá? Sigamos. Aí, segunda matriz do PISA, aí vamos falar de letramento matemático, é a capacidade individual de interpretar a matemática em uma variedade de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente, utilizando os conceitos e procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas para descrever, analisar e predizer fenômenos. Desta forma, auxilia os estudantes ao longo de sua escolaridade a irem conhecendo o papel que a matemática exerce no mundo e a se tornarem cidadãos, né? Então, está travando? Ainda bem que está finalizando a aula já, tá? Eu vi que a internet não está muito, tá oscilando, né? Voltou? Estão conseguindo me escutar? Meninas? Manda no chat para mim aqui, por favor. Tá, beleza, tá? Eu vou finalizar 10 horas, tá? E amanhã eu continuo. Aí amanhã a gente vai, eu vou continuar, e amanhã eu vou dar as dicas de como eu quero que vocês escrevam a discursiva. Tá? Eu termino o conteúdo e vou dar as dicas de como eu quero que vocês escrevam, tá? Então, gente, esse currículo, assim como outros, qual que é o objetivo geral? Para que os alunos se tornem cidadãos construtivos, engajados. Deixa eu tirar aqui, que eu não estou me vendo. Eu fico tão estranha quando eu não me vejo aqui. Peraí. Isso. Engajados e reflexivos que possam argumentar e decidir com fundamentos, né? Porque, ao final das contas, eu quero que essa criança se se torne um cidadão capaz, crítico, reflexivo e atuante na sociedade, seja qual currículo fosse, de matemática, de língua portuguesa, de história, de ciências, né? Educação infantil. Ao final disso, eu quero que ele se forme de forma integral, considerando aspectos cognitivos, aspectos culturais, né, de forma integral, de forma biopsicossocial, tá? Aí a gente, né, falou sobre problemas e investigações, qual é a diferença da resolução de problemas, qual é a diferença das investigações. A resolução de problemas, o professor traz os problemas, né, e os alunos, os estudantes, encontram caminhos que eles próprios vão trilhando para chegar no resultado. O resultado é o mesmo, mas os caminhos que os alunos encontraram foram diferentes. Já nas atividades investigativas, é uma coisa que antecede. Os próprios alunos vão criar os próprios problemas, aí vai criar hipóteses, vai validar aquelas hipóteses, vai fazer as testagens para ver se aquela hipótese que ele criou, aquilo de fato acontece. Então, a matemática, ela precisa uma matemática ativa, que considera a contemporaneidade, que considera os dias atuais, ela atua através de problemas, atividades investigativas e atividades digitais, né, uma matemática que considera o digital, para que ela tenha significado
na contemporaneidade, ela tem significado na vida real dos estudantes, tá? Tem a etnomatemática, que tem como objeto de estudo os processos de geração, organização e de disseminação de conhecimentos matemáticos em diferentes contextos sociais, culturais e históricos, certo? A modelagem, os conhecimentos matemáticos são construídos à medida que os estudantes vão desenvolvendo a atividade em busca de soluções para as questões formuladas. A história da matemática, que como é que os diferentes povos construíam a matemática lá na vida deles, tá? A gente está fazendo uma revisão geralzona aqui mesmo, tá? Aí a gente falou sobre estrutura curricular de matemática, né? Como é que esse currículo, considerando que tem que ser um currículo voltado para a realidade, para as práticas sociais e que tenha significado, como é que deve ser a estrutura curricular? Então, para a estrutura curricular de matemática, levaram-se em conta alguns aspectos que foram fundamentais para a organização. Direitos de aprendizagem, que você tem que garantir através do acesso, permanência, o acesso à permanência, a equidade, a educação inclusiva, a educação integral, as ideias fundamentais da matemática, que é aquela bolinha lá e todos os eixos que estão ao redor dela, e todas as estruturas que estão ao redor, objetos de conhecimento e objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Outro aspecto fundamental nessa estrutura é o eixo articulador, que são 3, jogos e brincadeiras, processos matemáticos e conexões extramatemáticas. Então, vocês percebem, aquelas palavras-chave, elas estão aí, ó, articuladas no texto, tá? Elas estão aí articuladas no texto. Os eixos estruturantes foram definidos em função da natureza e especificidade da área da matemática. Cada eixo utiliza a mesma nomenclatura da BNCC, tá? E aí esses eixos, né, eles serão trabalhados de forma articulada com a finalidade de permitir uma visão ampla da matemática, de acordo com as possibilidades de compreensão dos estudantes, levando em conta a faixa etária. Então, você trabalha em todo o ensino fundamental, os números, a geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, a álgebra, tá? Os números em si, né, números naturais, números racionais, números irracionais, a geometria, que são as formas geométricas planas, as formas geométricas sólidas, grandezas e medidas, altura, peso, tamanho, probabilidade, gráficos, tabelas, álgebra, tudo que envolve letras e números. Tudo esses eixos estruturantes são trabalhados, né, de acordo, claro, com a faixa etária e com a profundidade e com a capacidade daquela faixa etária, tem que trabalhar todos esses eixos estruturantes, tá? E também eixos articuladores, os jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras, eles podem ser tanto uma forma de ensinar matemática, como o próprio jogo e brincadeira em si pode ser um objeto de conhecimento. Ele tanto pode ser uma didática, né, um jeito de ensinar conteúdos matemáticos, como o próprio jogo em si pode ser um objeto de conhecimento. Os processos matemáticos, né, tanto eles intramatemáticos, os processos matemáticos, geralmente, eles estão ligados com conexões extramatemáticas, que geralmente projetos, eles estão... Os projetos estão conectados, inclusive até uma menina comentou ontem, conectados com outras áreas do conhecimento, por isso que tem conexões extramatemáticas, tá? E aí, por fim, a educação integral, que eu trouxe o texto aqui para você, educação inclusiva, e a equidade, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu vou só finalizar fazendo a leitura, e no final era brincadeira mesmo. Amanhã é aula de redação, dicas de redação. Com referência à educação integral, e aí vocês vão perceber que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora com o currículo da matemática. E essa educação integral, ela perpassa todos os currículos. Educação integral é entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional e cultural, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeitos de direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania.
A educação inclusiva, a educação de qualidade, inclusiva e universal, considera um currículo integrador dos diferentes contextos sociais, culturais, saberes locais, econômicos e dos conhecimentos historicamente construídos, que amplia os espaços de participação, reflexão e consciência com o compromisso de se constituir uma sociedade de direitos, promovendo o protagonismo dos estudantes. Tá? É inclusiva porque reconhece a singularidade do sujeito, porque cada sujeito é único, suas múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas. E, por fim, a equidade, que é ela? A equidade é reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas, né? A diversidade na aprendizagem promove a equidade, a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades. Aí eu só quero, aqui é a brincadeira, que ficou como lição de casa, eu só quero voltar aqui, já vou encerrar, tá? Ó, o tema da discursiva, você vai relacionar o ensino da matemática na atualidade, né? Com educação inclusiva, educação integral e equidade. Aqui tá palavras-chave e conceito. Amanhã eu ensino vocês a articular. Como é que eu começo a introdução e coloco isso? Como é que eu faço o desenvolvimento? Como é que eu faço a minha conclusão? Aí eu vou dar dicas, eu não vou dar resposta, eu vou dar dicas para você construir o texto e me mandar até sábado à noite. Gente, por hoje é só. Muito obrigada, boa noite, bom descanso. Amanhã a gente se vê.